biologia, mas a minha formação é toda em astrofísica. Eu tenho um interesse muito grande em biologia desde muito pequeno. E como é a história, talvez, de muitas pessoas que entraram na área acadêmica, eu titubeei um pouco entre várias áreas, antes de mais ou menos na adolescência, lá na época mesmo do pré-vestibular, escolhi astrofísica estelar, ou seja, aquelas estrelas mais parecidas com o Sol. Isso faz milhões de anos atrás, ou seja, a situação de pesquisa era completamente diferente. E eu nunca me afastei efetivamente da área de astrobiologia. E é importante deixar isso claro, principalmente para os mais jovens, porque hoje em dia todo mundo fala em astrobiologia, planetas potencialmente habitáveis, procurar vida em Marte, mas antigamente esse era um assunto que não poderia ser trazido para as rodas educadas de academia. Quem era jovem arriscava até a carreira morta no começo. Quem já tinha experiência arriscava cair no ridículo. Nós estamos falando do início dos anos 80, quando nada disso que vocês veem em termos de resultados de astrobiologia existia. Paulatinamente, essa área, ou seja, a busca de vida no universo, hoje em dia o tema preferido é astrobiologia, não é exobiologia, já que exo pressupõe uma coisa extraterrestre, fora da Terra, e nós sabemos que não podemos entender a vida no universo fora do contexto da vida terrestre, que permanece o único exemplo que a gente conhece. Então, astrobiologia é o termo adequado, já foi escolhido inclusive pela União Astronômica Internacional, e hoje em dia, como vocês bem sabem, ele ganhou uma aura de respeitabilidade que ele não tinha no passado. Existem algumas razões para isso. Algumas da biologia, que é o tema de vocês, e outras da astronomia e astronáutica. Primeiro, uma compreensão bastante clara de que a vida é um fenômeno físico-químico cujas condições de existência no universo não tem nada de extraordinário. A vida como nós conhecemos pede certas condições que são bem conhecidas. Eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. A outra vertente de sucesso atual é a pesquisa no sistema solar, ou seja, sondas robóticas que nós enviamos aos planetas e que, através dos últimos 30 anos, levaram a resultados espetaculares, de modo que nós conhecemos o sistema solar hoje em dia muito melhor do que nos anos 70, por exemplo, quando a era espacial ainda estava um pouco no começo. Então, hoje em dia, vocês devem ouvir falar na mídia planetas habitáveis para cá, planetas habitáveis para lá, exoplanetas. Nós conhecemos milhares de exoplanetas, ou seja, planetas fora do sistema solar. Quando eu comecei o doutorado, a quantidade de exoplanetas era zero. Eu me lembro exatamente quando eu estava escrevendo a minha tese, foi publicado o primeiro resultado de exoplaneta, foi em 1995. Eu defendi tese logo depois. De lá para cá o assunto explodiu. E a abordagem que eu faço é a abordagem do astrofísico estelar. Muitos consideram que toda a questão de habitabilidade de exoplanetas é um dos itens mais relevantes da agenda científica da humanidade no século XXI. Vocês sabem que o século XX foi o século da física, da mecânica quântica, dos grandes resultados da física, gravidade, relatividade geral. Tudo indica que o século XXI vai ser da biologia, de vocês. Cibernética, engenharia genética, organismos artificiais, etc. Toda a questão de vida está conectada com a busca de vida fora do contexto terrestre. Porque uma das grandes questões filosóficas da humanidade é se estamos sozinhos no universo. Se esse exemplo que nós conhecemos aqui se repete em outros lugares do universo. Então, nesse sentido, a astrobiologia é um tema extremamente multidisciplinar, ou, se vocês preferirem, transdisciplinar, porque ele atravessa disciplinas, metadisciplinar, porque ele sai do contexto de cada disciplina individualmente. Todos nós precisamos conversar. Nós precisamos de física, química, biologia, precisamos de ciências planetárias. E se falamos de vida inteligente, comunicativa, cognitiva, nós precisamos também da psicologia, da antropologia, da sociologia, da política, ética, religião, arte, de modo que nós não vamos deixar de tocar nenhum dos grandes assuntos culturais da humanidade. Então, se pode dizer que a astrobiologia é o assunto mais transdisciplinar de todos, é o que mais fala de maneira profunda de quem nós somos. Muitos psicólogos acham que essa busca de vida extraterrestre nada mais é que a busca por nós mesmos. Nós estamos procurando a nossa identidade. Estamos procurando descobrir quem nós somos aqui na solidão do nosso canto da galáxia. Então, esse é o tema dentro da astrobiologia. Eu escolhi um tema muito específico, que é a questão de habitabilidade, que é uma palavra que já está no dicionário da mídia, planetas habitáveis, o tempo inteiro sendo descobertos. Não passa uma semana sem que tenha um planeta habitável. Hoje mesmo saiu a possibilidade de mais um planeta habitável, e um deles talvez em Próxima Centauri. Sinceramente, já ficou chato, porque toda semana tem meia dúzia de novos planetas, vários habitáveis, e a questão é, podemos encontrar vida nesses planetas?
Então eu dividi a minha palestra em uma pequena introdução teórica sobre o que é habitabilidade, como que a gente pode conceituar isso, fazendo uma teoria, um modelo, na verdade, não chega a ser uma teoria, a teoria está muito alta na hierarquia epistemológica, é mais um modelo. Aplicar esse modelo para os casos do sistema solar que a gente acha que conhece bem, Vênus e Marte, e, no final, falar um pouco sobre os exoplanetas e o que se espera, talvez, de descobrir em termos de vida fora do sistema solar. Então, todo esse progresso recente, principalmente dos últimos 30, 40 anos, nos colocou no ponto que nós estamos hoje em dia, com as ferramentas e a conceituação teórica que nos permite, de fato, procurar vida inteligente, vida não inteligente também no universo, de maneira científica. Uma discussão em termos de refutabilidade, modelos sobre o que acontece na natureza, que a gente pode efetivamente responder sim ou não. Meu palpite pessoal é que essa pergunta vai ser respondida no século XXI. Mas também tinha gente que acreditava que ela fosse respondida no século XX. A verdade é que nós não sabemos e temos que seguir adiante. Muito bem. Nós precisamos de um gabarito, obviamente, na nossa procura de vida no universo, e esse é o tema de vocês. Eu realmente não quero ensinar os padres a rezar missa, mas nós precisamos de um gabarito que não seja meramente biológico, mas também físico-químico, porque as nossas ferramentas, telescópios, sondas espaciais, vão procurar vida em outros lugares do universo, como, por exemplo, Marte, através de um gabarito físico-químico. Nós não sabemos o que é vida. Essa talvez seja a pergunta mais relevante no repertório da filosofia humana, junto com a pergunta do que é consciência. Nós não sabemos responder essa pergunta. Talvez a pergunta não faça sentido, definir vida a partir de princípios fundamentais da física. Se eu dou para vocês as leis fundamentais do universo, a mecânica quântica, eletromagnetismo, gravitação, física nuclear, que são as interações fundamentais, se eu dou tudo isso para vocês, vocês não são capazes de prever uma ameba ou um ornitorrinco ou uma ave do paraíso, é impossível, por causa da contingência dos fenômenos que leva da química não biótica até essas criaturas, mas o gabarito de funcionamento dessa vida nós conhecemos muito bem, que é o que vocês estão vendo aí na tela. A vida, tal como nós a observamos operacionalmente, ela é baseada na química complexa do carbono, a química polimérica, ela utiliza a tensão química entre o átomo do carbono e do oxigênio, que é uma fonte de energia, ela é termodinamicamente dissipativa, ou seja, ela localizadamente gera uma baixa entropia e uma alta ordem às custas de alta entropia e alta desordem em outros lugares do universo. Ela é termodinamicamente dissipativa. E quem paga a conta dessa grande festa rave no planeta Terra é o Sol, que é um dos outros ingredientes da vida orgânica como a gente conhece. Então nós precisamos da química polimérica do carbono, da água e da energia. Todos esses ingredientes são facilmente encontrados no universo. Eles são ordinários. Eles não são extraordinários em nenhum sentido. A água merecia uma palestra por si só, por causa das propriedades extraordinárias que ela tem como molécula, mas esse não é o nosso tema aqui, nós não vamos poder abordar. Então a vida, como a gente conhece, explora gradientes térmicos e químicos. Ela tem uma estrutura bipolimérica, dois tipos de polímeros. Um polímero que codifica tarefas e os polímeros que executam tarefas. Código, catalisadores. Proteínas, ácidos nucleicos. A fórmula é essa, ela equivale à física orgânica, e nós podemos acrescentar mais um ingrediente da fórmula original da vida, ou seja, da química pré-biótica inorgânica. Em 2 bilhões de anos nós conseguimos produzir um eucariota, e precisamos de mais de 2 bilhões de anos para produzir inteligência cognitiva, ou quase, dependendo do ponto de vista. Esses intervalos de tempo são muito grandes, são compatíveis com a vida do universo, eles são compatíveis com as escalas nucleares de tempo das vidas das estrelas, não são escalas curtas. Então, em termos de complexidade, o salto da vida para o eucariota é igual em complexidade a do eucariota para a inteligência cognitiva, e exigir o mesmo tempo para se cumprir. Então, essas condições precisam permanecer válidas durante um certo intervalo de tempo, que é onde entra o conceito da zona habitável, ou da teoria da habitabilidade. Então, a definição formal, nós vamos precisar de uma, do que é a zona habitável, ou a zona de habitabilidade, é aquela região ao redor de uma estrela, toda estrela tem uma, toda estrela tem uma certa região ao seu redor, onde se define distâncias, onde a temperatura permite um planeta de manter água líquida na superfície.
Nós não vamos falar das outras definições de zona habitável, com água abaixo da superfície, ou definidas por outros substratos líquidos, vocês podem escolher vários, ácido sulfúrico, metano, nitrogênio líquido, amônia, existem vários. Nós vamos falar da definição baseada em água e a definição baseada numa faixa de distâncias onde a água líquida pode ser mantida na superfície do planeta. Então, ela obviamente depende do influxo de energia que a estrela incide sobre o planeta, que é a luminosidade estelar, que eu mostro aqui na tela, e depende também de propriedades do planeta. De nada adianta uma faixa de temperaturas adequada se a pressão atmosférica não permite a presença de água líquida. Então, nós precisamos que o planeta tenha certas condições, que a Terra, obviamente, preenche, ela é o nosso gabarito, mas também nós sabemos cada vez mais, e a minha área de pesquisa envolve alguns desses assuntos, que a zona habitável é um conceito multidisciplinar que depende de muitos outros fatores. E aqui a gente só vai ter tempo de abordar alguns desses fatores. Vocês veem na ilustração que numa definição simplória da zona habitável, a gente coloca normalmente 3 planetas dentro da zona habitável. Mercúrio está fora, e não se parece muito com a Terra. Júpiter está muito mais distante, também é um planeta gasoso. E nós temos 3 planetas rochosos que se parecem com a Terra, que são Vênus, Terra e Marte, e que desde a antiguidade, desde pelo menos o século XX, teoriza-se se não seriam planetas capazes de abrigar a vida como a gente conhece. Hoje que nós estamos mudando as relações de temperatura, relações de clima do planeta Terra, através da ação antropogênica, nós estamos mudando as regras do jogo, esse tema de habitabilidade, a definição, a compreensão nossa de por que a Terra é habitável, quanto tempo ela vai permanecer assim, se ela sempre foi assim, já deixou de ser um tema acadêmico e se transformou num tema de interesse de sobrevivência. Nós precisamos entender a evolução de Vênus, Terra e Marte, até para saber como nós, nesse momento, estamos afetando a evolução do planeta Terra. Então, nós precisamos de um modelo teórico e nós vamos aplicar esse modelo teórico no sistema solar. Então, nós temos, em princípio, além da Terra, mais 2 planetas para aplicar. Então, a zona habitável, que nós chamamos de ortodoxa, compreende 2 distâncias limites, nas quais a água pode permanecer líquida. Ou seja, qual é o intervalo? 0 graus Celsius, médio, a água congela na superfície do planeta, 100 graus Celsius ela entra em ebulição. Então, nós vamos definir, esse é um tema bastante antigo, que é o Teorema de Cachinhos Dourados, Goldilocks, em inglês, the Goldilocks Theorem, que parece brincadeira, mas a teoria é muito séria. Todos vocês conhecem a história de Cachinhos Dourados, a menina que se perdeu na floresta, ficou cansada, com fome e com sede, encontrou a casa da família Urso, entrou na casa da família Urso, em cima da mesa 3 pratos de mingau, um muito grande quente, ela não conseguia comer, um muito pequeno estava frio, o do meio estava certinho, ela comeu, ficou com sono, procurou uma cama para tirar uma soneca, uma cama muito pequena ela não cabia, a cama grande ela não subia, dormiu na cama do meio, a família Urso voltou de seu passeio na floresta e vocês conhecem o final da história. Então, qual é a moral desse conto? Just right, ou seja, condições médias. Nem mais quente, nem mais frio. Nós temos que ficar na média para que a água líquida esteja dentro desses limites. Então, no nosso sistema planetário, vale a pena chamar a atenção, nós temos aqui o modelo da Terra, que eu mostro na tela, com uma massa terrestre, por definição. Marte é bem menor do que a Terra, nós temos um exemplo desse tipo de planeta no sistema solar, e planetas maiores do que a Terra, nós não temos exemplo porque esse animal não existe no zoológico do sistema solar. Mas nós sabemos das missões espaciais que existem milhares de planetas como esses, dando sopa por aí na galáxia. Então já fique claro que nós não temos no sistema solar como comparar o nosso modelo de habitabilidade com planetas um pouco maiores do que a Terra. E já teve gente que sugeriu que esses planetas poderiam ser super habitáveis, mais habitáveis do que a Terra, mais resistentes a agressões internas do meio ambiente, externas como impacto de asteroides. Um tema muito interessante, mas que a gente não vai poder abordar aqui. Além disso, aquela letrinha miúda no contrato, que vocês normalmente não leem, quando fazem, por exemplo, um plano novo de celular, tem aquela letrinha miúda que a gente não vê. Tem vários itens que eu não vou abordar aqui, mas que podem interferir no jogo da habitabilidade. Alguns eu vou só mencionar, como por exemplo, está aí na tela, a massa do planeta, a composição química, presença de campo magnético, desenho continental, se tem vegetação ou não, ou seja, a vida influencia na habitabilidade.
mas o planeta pode ser habitável sem a presença de vida. Não confundam planeta habitado com planeta habitável. Habitável é que tem água líquida na superfície, ponto final. E existe uma série de detalhes geofísicos que, na nossa compreensão, é fundamental para que o planeta se mantenha habitável. Todo o nosso modelo é definido em torno dessa compreensão de sinergia geofísica. Muito bem. Eu sou físico, então, para que eu não seja acusado de não ter escrito pelo menos uma equação, eu vou escrever essa equação, que é uma equação de equilíbrio. Toda a ideia de habitabilidade está baseada numa estabilidade climática, ou seja, um feedback negativo. Se tem efeitos que afastam o sistema do ponto ótimo, outros efeitos surgem que retornam o sistema para a faixa ótima, qualquer que seja o lado do afastamento. Então, o nosso planeta recebe energia do Sol, reflete parte de volta para o espaço, que está descontada aqui na refletividade, absorve uma certa quantidade de energia que é distribuída sobre todo o planeta e se chega à temperatura B, de black body, ou corpo negro, temperatura de equilíbrio. Essa é a temperatura de equilíbrio do planeta, depois que você levou em conta a radiação que chega, ele esquentou, começou a emitir calor, quando ele emite a mesma quantidade que ele absorve, ele está em equilíbrio. A temperatura de equilíbrio da Terra é de 15 graus abaixo de zero. No entanto, a temperatura média está muito mais próxima de 15 graus acima de zero. Alguma coisa está dando conta desses 30 graus que tornam a Terra um planeta habitável. E essa coisa é o efeito estufa, que todo mundo já ouviu falar. Antigamente eu precisava explicar o que era o efeito estufa. Eu dou palestras desse tipo, gente, há mais ou menos uns 25 anos. E antigamente, muito antigamente, quando não tinha PowerPoint, eu tinha que usar transparência, eu tinha que chegar a explicar que o efeito estufa é um efeito atmosférico no qual a radiação solar atravessa a atmosfera da Terra quase sem impedimento, porque a atmosfera é transparente. Essa radiação é termalizada em calor, o calor tenta ser emitido de volta para o espaço, não consegue porque a atmosfera é opaca, a radiação no infravermelho. Então esse é o efeito estufa, ele é ditado principalmente pelo vapor de água, e, em segundo lugar, pelo dióxido de carbono. E vejam bem que o dióxido de carbono tem concentrações na atmosfera na faixa de parte por milhão. A concentração do vapor d'água é muito maior. Só que essa concentração é muito variável. Enquanto o dióxido de carbono está o tempo inteiro ali trabalhando, sem tirar férias, nem finais de semana, e também não observa feriados bancários. Ele, todos os momentos do dia a dia, está absorvendo calor com uma concentração quase fixa. Também trabalha metano e outros gases que a gente não vai comentar. E vocês veem aí a equação no fundo do slide. A temperatura final do planeta é a temperatura de equilíbrio mais um ΔT da estufa. Hoje em dia, principalmente os jovens, acham que o efeito estufa é a besta do apocalipse, que é o grande mal do nosso tempo, que ele vai acabar com o planeta Terra, vai extinguir a civilização, que ele é o fim do mundo. No entanto, eu estou aqui em defesa do efeito estufa, sem o qual a Terra seria um planeta inabitável. Então, a nossa compreensão precisa chegar a como funciona o efeito estufa, que não é uma coisa muito simples, e eu vou expor aqui apenas os aspectos essenciais, e muitos desses aspectos não são bem compreendidos. Mas é essa fórmula geofísica que torna a Terra habitável através dessa equação, sem a qual a Terra estaria permanentemente congelada, inabitável. Então, considerem esse diagrama, onde nós temos aqui 100% da radiação que chega no topo da atmosfera, parte é devolvida para o espaço através das nuvens, parte é absorvida pela atmosfera, parte é absorvida pela superfície, só que a superfície também reflete um pouco, e é através dessa contabilidade energética que a temperatura da Terra chega a esse valor T, que realmente é observado. Então a radiação entra na atmosfera desimpedida, é absorvida e transformada em calor, e o calor tem muito mais dificuldade de atravessar a atmosfera. Esse mecanismo é cheio também de letrinhas miúdas, a gente não compreende um monte de coisa. Por exemplo, nuvens são infernais de se modelar, a gente não consegue modelar direito as nuvens. Se elas estão muito altas, como vocês veem aqui, elas devolvem energia para o espaço. Se elas estão muito baixas, elas seguram a energia perto
da superfície, dependendo da composição química das nuvens, do tamanho do aerosol das nuvens, da presença de poeira na atmosfera e muitos outros fatores, todo esse jogo sofre pequenas modificações. Em 1991, por exemplo, houve uma erupção pequena de um vulcãozinho meio sem vergonha nas Filipinas chamado Pinatubo. Eu estava no meio do doutorado. Esse vulcãozinho, com a sua erupçãozinha, abaixou a temperatura do planeta Terra inteiro de 0,5 grau. E esse efeito durou 1 ano. Então, erupções vulcânicas jogam gases na atmosfera e partículas de poeira. As partículas de poeira refletem energia para o espaço, os gases seguram a energia aqui na Terra. É um jogo extremamente complicado do que acontece com a atmosfera, e não apenas com o que acontece com a atmosfera, mas também com o que acontece com oceanos e o globo sólido do planeta. Então, o principal efeito estabilizador do efeito estufa é a presença do CO2, contribuído principalmente por vulcões, de maneira natural, e emissões da indústria, carros, toda a nossa atividade industrial e comercial, injetando CO2 na atmosfera. Como vocês sabem, o CO2 é um gás do efeito estufa, muito eficiente. Quando eu aumento a concentração desse gás, ele retém mais calor, a temperatura aumenta. Então, esse mecanismo faz com que, se a temperatura aumenta, a concentração do CO2 diminui. Ou seja, aumenta o CO2, esquenta o planeta, efeitos físicos entram em ação que retornam para o início do ciclo e retiram CO2. Esse é um efeito estabilizador, feedback negativo. Os fenômenos têm embutidos mecanismos de controle, feedback negativo. Desestabilizando essa história, existe um efeito desestabilizador. É que, se a temperatura aumenta, a concentração de vapor de água também aumenta, formando nuvens, porque aumenta a taxa de evaporação. E agora entra em ação um efeito complicado, porque o vapor de água é um gás de efeito estufa. Se eu aumento a concentração dele na atmosfera, eu retenho mais calor. Mas eu faço isso através de nuvens também, que refletem energia para o espaço. Então, de início, o vapor d'água retém calor, forma nuvens que tende a equilibrar. Ou seja, esse efeito desestabilizador tem embutido um efeito estabilizador. E tudo isso tem que ser modelado matematicamente, colocando todos os mecanismos que nós sabemos que funcionam na Terra, para chegar num modelo. E o modelo a que nós chegamos, esse é o slide de 100 trilhões de dólares, é o ciclo carbonato-silicato. Esse é o ciclo que nós precisamos entender. Essa é a grande treta. É isso que está acontecendo no momento no planeta Terra, com a participação dos seres humanos. Ele é um ciclo. Para entender esse ciclo, você pode basicamente começar em qualquer lugar. Então vamos começar com vulcões emitindo dióxido de carbono. A Terra é um planeta que tem atividade geológica, tem vulcões, terremotos, tectônica de placas. Os vulcões liberam dióxido de carbono, que vão para a atmosfera e, como vocês sabem, esquentam o planeta. O planeta ficando mais quente, ele produz mais evaporação de água e, portanto, formação de nuvens, que vocês veem aí, o que aumenta a pluviosidade. A presença de água dissolve o dióxido de carbono da atmosfera, atacando minerais silicatos da crosta terrestre, sequestrando esse dióxido de carbono e transformando aqueles minerais em outras formas. E esse material sólido é transportado para o mar. Então, o CO2 foi retirado da atmosfera através da erosão com a presença de água. Uma vez nos oceanos, esse carbonato é utilizado pelos animais marinhos para fazer conchas, carapaças e etc. Esses animais morrem, todo esse sedimento é depositado no leito do oceano e fica lá quieto. Mais cedo ou mais tarde, esses sedimentos encontrarão uma zona de subducção, um encontro entre placas tectônicas. Eles vão ser levados para o interior do planeta, para o magma, vão ser metamorfizados, e esse material será devolvido sob a forma de CO2. Sim, me escutam ainda? Alô, tudo bem?
Sim, estamos ouvindo sim. É que acho que alguém entrou com o som, daí ficou dando eco, mas estamos ouvindo sim. Perfeito. Então, vou continuar, desculpem a interrupção. Vocês percebem, então, que o ciclo foi fechado. Mais CO2 na atmosfera produz um mecanismo que retira esse CO2 e esse material é sequestrado através de sedimentos. Os cálculos que fazem esse balanço geofísico de quanto dióxido de carbono tem na atmosfera e quanto tem em sedimentos, sugere que nós temos o equivalente a 100 atmosferas terrestres inteiras, 100 vezes a atmosfera atual, apenas em dióxido de carbono sequestrado da forma sólida. Uma fração mínima desse dióxido está na atmosfera. Então, esse ciclo, para funcionar, precisa de diversos ingredientes que estão todos mostrados aí: vulcanismo, presença de água na superfície, tectônica de placas. Se você deixa ele sozinho para trabalhar, ele remove todo o carbono da atmosfera e dos oceanos em alguns milhões de anos. É que esse carbono é constantemente reabastecido. Então, esse é o nosso modelo de habitabilidade que mantém a temperatura terrestre dentro de uma certa faixa de equilíbrio. Esse modelo agora tem que ser aplicado aos planetas do sistema solar. Nós temos 3 planetas para aplicar, o modelo é testável. Então, o nosso gabarito é o planeta Terra, que vocês veem aí, com uma temperatura média em torno de 15 graus, uma atmosfera de oxigênio e nitrogênio, a pressão é padrão, uma atmosfera, água na superfície, e nós vamos comparar o nosso planeta com Vênus, que é o planeta mais interno, que tem quase o mesmo tamanho e a massa da Terra, mas uma temperatura na superfície de quase 460 graus Celsius, 90 a atmosfera de pressão e sem uma gota de água. É talvez o planeta mais seco do sistema solar. E do outro lado, Marte, com metade do tamanho da Terra, 10% da massa e uma temperatura de 55 graus Celsius abaixo de zero na média. Pressão atmosférica 100 vezes menor e não tem oceanos, não tem água líquida na superfície. Então vocês vão observar que a pressão de Marte é bem menor que a da Terra e a temperatura é bem mais baixa. No entanto, existem lugares da Terra com vida, permanentemente habitados, onde todos os anos faz uma temperatura de 55 graus abaixo de zero. Eu não estou dizendo que a temperatura de Marte é confortável. Marte é um planeta muito mais frio que a Terra, ele é mais distante, e as temperaturas nos polos, por exemplo, chegam a 130 graus abaixo de zero. Mas no equador de Marte, no verão, chega a fazer 20 graus Celsius e você pode ficar tranquilamente de camiseta, ainda mais vocês que são gaúchos e moram no interior do estado. Então o verão de vocês é mais quente que o verão de Marte, mas a diferença não é muito grande. Então Marte é um planeta que normalmente desperta mais interesse, mas eu vou precisar fazer aqui uma comparação do nosso modelo com esses 2 casos. As atmosferas desses planetas não têm oxigênio e são dominadas pelo dióxido de carbono, com um pouco de nitrogênio. Então esses são os nossos estudos de caso. Nós vamos falar agora dos limites que esses modelos nos dão da zona habitável. Você faz todos aqueles cálculos, leva em conta todos aqueles processos e descobre que a Terra começaria a perder os oceanos se recebesse apenas mais 2% da energia que ela recebe do Sol hoje. Então, se eu tenho aqui a Terra a 1 unidade astronômica certinho, aqui está a distância de Vênus, mais próxima. Aqui está a distância de Marte, mais distante. Se eu aproximo a uma distância de apenas 1% mais próxima do Sol, 1%, eu recebo 2% mais de energia e a Terra começa a perder os oceanos lentamente, através do seguinte mecanismo: a saturação de vapor d'água na atmosfera é de tal nível que as moléculas de água ultrapassam a troposfera e vão para a estratosfera, onde lá elas podem ser fotolizadas pela luz do Sol, o hidrogênio escapa para o espaço e a água vai lentamente evaporando. Se eu aumento a energia para 6% a mais, começa um efeito estufa descontrolado, galopante, como a gente chama, é o runaway greenhouse. Todos os oceanos evaporam quase que instantaneamente e a Terra perde todos os oceanos numa escala de tempo geologicamente curta, ou seja, alguns milhões de anos, basicamente. Então, esses são os modelos. Então, vocês percebem que a Terra está caminhando bastante próximo do fio da navalha. Nós estamos muito perto do limite interno da zona habitável.
Esse limite, se você considera o caso mais pessimista, desculpa, mais otimista, de que a Terra aguentaria até 6% a mais de energia, é apenas 3% mais próximo do que a Terra é do Sol hoje. Esse modelo pode ser pessimista demais, porque, como eu já falei, as nuvens de vapor d'água dão uma moderada nesse cenário. No entanto, como vocês biólogos devem perceber intuitivamente, para manter a Terra a uma temperatura adequada, à medida que eu aumento a temperatura, preciso retirar CO2 da atmosfera. Como vocês também sabem, toda a vegetação terrestre presente vive em constante privação de CO2, que é um gás traço na atmosfera. Se eu diminuo a concentração desse gás 20 ou 30 vezes a menos do que existe hoje em dia, a fotossíntese vai ficar impossível, mas o planeta vai continuar habitável. Só que a bioprodutividade primária vai a zero e, portanto, a vida na Terra vai se extinguir. Então, esse é o cenário do limite interno da zona habitável. Nós estamos caminhando muito próximos desse limite e o recado do modelo é: arrependei-vos, pecadores, porque o fim está próximo. O Sol está ficando mais brilhante, ele está evoluindo, e em algum momento a Terra vai sair da zona habitável. Nada dura para sempre, todos os planetas têm um prazo de validade como habitáveis. O da Terra, mais do que 90% já foi consumido. Então agora, vamos falar de coisas um pouquinho menos pessimistas. O limite externo da zona habitável. Esse limite é aquele no qual o planeta esfria, o mecanismo de tirar CO2 da atmosfera perde eficiência e o CO2 pode se acumular. À medida que eu acumulo CO2, o planeta consegue se aquecer. Eu consigo jogar esse jogo até o limite no qual eu tenho um máximo de CO2 na atmosfera e todo o calor já está sendo retido no planeta. É inútil aumentar a concentração de CO2 porque todo o infravermelho já está sendo retido. Esse é o que nós chamamos de efeito estufa máximo. Mais ou menos 1/3 de energia do que a Terra recebe, estou mostrando aqui com o cursor, 34%, é o limite de habitabilidade. Há uma distância 70% maior do que a Terra está do Sol hoje. Então, a Terra está aqui em uma unidade astronômica. Se eu afasto a Terra a 70% mais, ela ainda permanece habitável. E vejam só que coisa interessante. Essa distância é maior do que a distância de Marte. Então, Marte está dentro da zona habitável. Deveria ser um planeta habitável. Deslocar a Terra até a posição de Marte mantém a Terra habitável. Então, o que aconteceu com Marte? Existem algumas questões a respeito desse limite. É possível que esse limite seja ainda mais otimista do que a gente acredita, porque, afinal de contas, como eu vou mostrar, Marte, por esse limite, está na zona habitável e ele, de fato, teve, tudo indica, água líquida na superfície. Então, Marte foi habitável. De modo que é bem possível que a Terra não tenha sido sempre o único planeta habitável do Sistema Solar. E agora, a pergunta que nós queremos fazer é: o que aconteceu com Marte? Se a Terra permaneceu habitável e Marte aparentemente não conseguiu, mesmo estando dentro da zona habitável. Então vamos agora começar a aplicar isso que nós aprendemos ao Sistema Solar. Nós vamos começar com o caso de Vênus, que é um planeta que, se vocês observarem agora mesmo, quem estiver numa janela olhando para o oeste e observar o pôr do Sol, vai ver um ponto extremamente brilhante, é Vênus, se aproximando do brilho máximo. Depois do Sol e da Lua, Vênus é o planeta mais brilhante do céu. Ele é um planeta quase irmão da Terra em tamanho e em massa. O nome foi dado em homenagem à deusa grega da beleza sensual, da beleza erótica. É o planeta Vênus, Afrodite para os gregos, e ele é o lugar mais desagradável do Sistema Solar, como a gente vai discutir. Ele é completamente coberto de nuvens, a gente não consegue ver absolutamente nada na superfície. À medida que a exploração espacial foi caminhando, russos e americanos, através dessas sondas, começaram a entender um pouco sobre Vênus. Nessa fotografia da Mari, né, vocês veem no ultravioleta uma série de faixas brancas que são nuvens. Essas nuvens são de ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico condensa em gotículas e essas gotículas fazem chover ácido sulfúrico na superfície de Vênus. Só que essa chuva nunca chega na superfície, porque a temperatura é de 460 graus Celsius, que é suficiente para derreter o chumbo, de modo que essas gotículas de ácido sulfúrico reevaporam e se transformam em nuvens novamente. Então a Terra tem um ciclo hidrológico e Vênus tem um ciclo sulfurológico. É um lugar infernal, com 90 atmosferas de pressão e uma temperatura capaz de derreter o chumbo e alguns outros metais.
Essas são as primeiras fotografias enviadas da superfície de outro planeta pela sonda soviética Venera, em 1975. A superfície de Vênus é completamente dominada por rochas basálticas que parecem ser de origem vulcânica. Eles conseguiram pousar 5 sondas na superfície de Vênus e todas elas fotografaram basicamente a mesma coisa que vocês estão vendo aí. Então, Vênus parece ser um planeta completamente dominado por atividade vulcânica. 90% das estruturas geomorfológicas parecem ser vulcânicas. O maior número de vulcões do Sistema Solar parece estar em Vênus. A lava consegue causar fluxos de milhares de quilômetros de extensão. É praticamente um rio Amazonas de lava. Considerem bem a situação. Imagina uma lava muito quente que sai no planeta Terra a 1.500 graus Celsius e encontra um ambiente a 20 graus Celsius. Ela resfria. Agora, em Vênus, a lava sai a 1.500 graus Celsius e encontra um ambiente de 500 graus Celsius. Então, ela pode correr durante muito mais tempo e distâncias muito maiores. Nessa imagem aqui, vocês veem uma região mais ou menos equivalente à distância do Rio de Janeiro até Maricá, região dos lagos do Rio de Janeiro, são 120 quilômetros, e tem 50 vulcões do tipo Shield, como a gente tem no Havaí. Existem vulcões em Vênus que não existem em lugar nenhum do Sistema Solar. E é tanta coisa nova de vulcanismo em Vênus que os astrônomos, como a gente sempre faz quando entra num campo completamente novo de ciência, a epistemologia nos ensina. O que você faz primeiro? Você faz taxonomia. Você classifica o que você está vendo. Então eles começaram a classificar os vulcões, que ninguém nunca tinha visto nada parecido, e para não contaminar o pensamento, eles escolheram analogias biológicas, ou seja, obviamente vida não tem nada a ver com esses vulcões. Então vamos dar nomes que não vão colorir o nosso pensamento de que mecanismo poderia estar gerando esses vulcões. Então vocês veem aqui vulcão tipo anêmona, tem vulcão tipo carrapato, usando nomes biológicos exatamente para não introduzir nenhum tipo de preconceito. Então, Vênus é obviamente um lugar que não é habitável hoje em dia, é impossível haver água líquida na superfície. Vênus não possui aquele ciclo de feedback negativo que a Terra possui. Em Vênus não atuam mecanismos regulatórios, os processos vão apenas em uma direção, sem nenhum tipo de equilíbrio. Vulcanismo em Vênus nós sabemos que existe, injeta água, CO2 e SO2 na atmosfera. O SO2 combina com a água e forma nuvens de ácido sulfúrico, a água é quebrada pela radiação do Sol e escapa, e o restante do material interage com o solo, sulfurizando a atmosfera e a superfície, tornando Vênus uma agradável sucursal do inferno. Ou seja, Vênus é literalmente um planeta do jeito que o diabo gosta. Tudo conspira para tornar um planeta um absoluto inferno. Então, a nossa compreensão atual é que Vênus pode, talvez no passado distante, ter estado durante algum tempo dentro da zona habitável, pelos modelos mais otimistas. Então você poderia ter, como nessa representação artística, vapor de água, continentes, nuvens, de certa maneira, vida. As condições estariam presentes. Só que o planeta esteve sempre muito mais próximo do Sol. Com a evolução do Sol, ele rapidamente saiu da zona habitável. O vapor d'água saturou a atmosfera. O vapor d'água é um gás do efeito estufa. A saturação de vapor d'água rompeu o ponto de equilíbrio das nuvens. Os oceanos começaram a escapulir para o espaço. Então, Vênus foi lentamente perdendo os oceanos e se sulfurizando, se aprisionando num eterno efeito estufa. Vênus perdeu toda a água, sulfurizou a atmosfera e está preso no efeito estufa que nós vemos hoje em dia. Então, fica uma lição de que Vênus, assim como a Terra, sofreu evolução maciça ao longo da evolução do Sistema Solar. E como eu já comentei, o Sol está se tornando uma estrela mais brilhante. É uma evolução natural, em escalas de tempo de bilhões de anos. O Sol lentamente está emitindo mais radiação para todos os planetas do Sistema Solar. Em algum momento, a radiação que a Terra vai receber do Sol vai romper aquele limite de equilíbrio e começar a se aproximar dos níveis que Vênus recebe. E o que os nossos modelos de evolução estelar e de habitabilidade sugerem é que Vênus está nos acenando lá de dentro do Sistema Solar e dizendo: eu sou você amanhã. Então, esse é o futuro inevitável do planeta Terra. Então, se nós quisermos manter viva a memória da biosfera, tudo que a Terra foi hoje em dia, nós vamos ter que sair daqui. E no longo prazo, vamos ter que sair do Sistema Solar, porque o Sol vai evoluir, vai se transformar numa gigante vermelha e vai cozinhar todos os planetas. Muito antes disso acontecer,
a Terra vai ficar inabitável. Então, Vênus, por esse modelo, não pertence à zona habitável, no máximo esteve durante muito pouco tempo dentro dessa zona de habitabilidade. Então, essa é a nossa principal aplicação do modelo. O modelo é bem sucedido, porque ele sugere que Vênus não é habitável e, de fato, Vênus é bem explicado pelo que o nosso modelo sugere. Então, estou controlando aqui o meu tempo. Vamos aplicar agora o caso a Marte. Eu tenho uma simpatia muito particular por Marte. Eu sou um grande entusiasta da exploração de Marte, colonização de Marte, toda essa história que vocês estão vendo hoje em dia aí na imprensa. Marte é um planeta que tem uma conexão emocional com a humanidade que nenhum outro planeta tem. Nós nos identificamos com Marte. Marte se parece com a Terra. Quando você vê as paisagens marcianas, existe um certo nível de empatia. Tanto é que quase todas as histórias de invasão espacial do passado eram de marcianos. Ninguém achava estranho que marcianos nos invadissem, mas por que não? Venusianos, jupiterianos, todo mundo ia achar esquisito, mas marcianos nos invadir, não tem nada de estranho nisso. Tanto que, se vocês tiverem interesse, pesquisem essa história, porque vale a pena. O H.G. Wells escreveu um romance em 1899, chamado Guerra dos Mundos, que narra um planeta agonizante, que era Marte, e os marcianos invadem a Terra para ganhar um planeta habitável. E o Orson Welles, que era um cineasta, ele fez uma leitura no rádio, em 1939, desse romance. Ele dramatizou no rádio a leitura do livro do H.G. Wells e descrevia como os alienígenas chegaram naqueles grandes tripés. Houve um filme recente com o Tom Cruise que conta exatamente a mesma história. E que o exército não conseguia fazer nada, a aeronáutica, eles eram invencíveis. E as pessoas menos avisadas, donas de casa, ligaram o rádio, começaram a ouvir a história dos marcianos chegando na Califórnia e entraram em pânico, porque não tinham assistido o início do programa, quando o Orson Welles avisou, olha só, isso é uma dramatização, calma, gente. E as pessoas saíram na rua em pânico, correndo para os supermercados. Isso é verdadeiro, é um estudo em psicologia da nossa percepção extraterrestre, vale a pena pesquisar, porque é tudo verdade. Marte só começou realmente a ser estudado de maneira séria também nos anos 70. Essas são as sondas Viking, que pousaram em Marte nos anos 70. Eu era garoto nessa época, eu me lembro bem como as primeiras fotografias de Marte eram coisas impressionantes, era uma paisagem ao mesmo tempo alienígena, mas que ao mesmo tempo gerava uma conexão emocional. Você se via em Marte, você se imaginava como um astronauta andando na superfície de Marte. Então esse é um cartão postal da superfície de Marte. A missão Viking eram 2 orbitadores e 2 sondas de pouso, 2 landers. Esse é um cartão postal de Marte. Vocês veem aqui essa região escavada. Foi um braço mecânico que a sonda soltou e colheu a amostra do solo marciano. Foi a primeira e única missão da história que levou experimentos biológicos para a superfície de Marte. Eram 4 experimentos procurando vida orgânica. Um deles deu um resultado positivo e até hoje tem gente discutindo que a Viking encontrou vida em Marte. A maioria acha que não. Era uma outra reação química explicada de maneira inorgânica. Mas tem gente ainda, meio fringe, mas tem, acreditando que um dos experimentos da Viking deu resultado positivo. Muito bem. Então, Marte, morfologicamente, se parece com a Terra. Assim como na Terra, nós temos calotas polares feitas de água. É gelo de água coberto de dióxido de carbono congelado, porque Marte é tão frio que o dióxido de carbono pode congelar. E essas calotas polares têm um crescimento sazonal exatamente como na Terra. Elas crescem no inverno e evaporam durante o verão. A calota norte é um pouco mais extensa, porque o verão do sul é mais forte. E se você calcula a quantidade de água que tem nessas calotas polares, seria suficiente para cobrir todo o planeta com uma camada de cerca de 10 metros de água. E, além disso, a gente tem muita evidência de que tem muita água escondida em Marte. Quem tem uma certa idade, eu tive um Chevette quando eu era jovem, e o Chevette é um carro que gosta de esconder óleo. Você nunca vê o óleo do Chevette com motor quente. Você deixa ele parar, esfriar e procura óleo, porque ele esconde. Marte, da mesma maneira, esconde água. Tem água sob a forma de permafrost, deve ter água sob a forma de aquíferos subterrâneos, tem água nas calotas polares. Marte tem mais água do que você consegue ver. Outras características geomorfológicas de Marte, que a gente também vê na Terra, são vulcões tipo shield, tipo escudo. Esse é o Olympus Mons, a maior montanha do Sistema Solar. Tem mais de 20 mil metros de altura. A largura de base dessa montanha, que vocês estão vendo aqui de ponta a ponta, é a distância Rio de Janeiro-São Paulo. Ela basicamente tem o tamanho do Rio Grande do Sul.
Vocês colocam o Rio Grande do Sul em cima dessa montanha, é mais ou menos o mesmo tamanho. Rio Grande do Sul é um pouquinho maior. Ela tem mais ou menos o tamanho do estado de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que são estados um pouco maiores. E nós temos vários desses vulcões em Marte, isso também existe na Terra, e existem diversas características de Marte que nós observamos na Terra. Já na época da Viking, ela fotografou esses sulcos, que tudo indica, são registro no passado da passagem de grandes fluxos de água. Vocês observam aqui deposições sedimentares, vocês observam leitos de rios secos, e alguns desses leitos sugerem fluxos dezenas de vezes maiores do que o do rio Amazonas. Nós estamos falando de muita água, que em algum momento do passado fluiu na superfície de Marte. Essa é uma foto muito mais recente, vocês veem as mesmas estruturas morfológicas. No entanto, essas estruturas são sobrepostas por crateras. A gente sabe que um terreno craterizado é um terreno mais antigo, porque ele se submeteu às intempéries espaciais por mais tempo. Então, fica essa grande dúvida, quando isso aconteceu? Todos acreditam, quase todos, que isso foi água. Mas quando? Quando Marte foi capaz de manter tanta água líquida na superfície? Foi uma semana atrás? Foi 1 bilhão de anos atrás? Existe toda uma discussão, até porque também existe evidência, como vocês veem aqui nessas figuras, evidência de erosão glacial, ou seja, a presença de geleiras de gelo de água. Existem diversas regiões, diversas evidências, muito trabalho feito sobre a existência de gelo de ciclo glaciológico, assim como o hidrológico em Marte. O único lugar do Sistema Solar, além da Terra, onde tem evidência de um ciclo hidrológico. E sondas mais recentes, como a Mars Global Surveyor, mostraram diferenças de terreno entre, vocês observam aqui, 2002 e 2005, alguma coisa aconteceu aqui na crista dessa duna que gerou aqui alguma espécie de depósito que está escorrendo ladeira abaixo, abrindo aqui um pequeno leque de deposição aluvial. Alguma coisa escorreu abaixo desse declive e com características fluidas, possivelmente água. Mais uma evidência também da Global Surveyor, 1999, 2005, alguma coisa brotou aqui da encosta e gerou um depósito novo. A evidência é que a água líquida participa de alguma forma nesse tipo de deposição. É uma espécie de mistura de água com gelo, uma espécie de frappé, talvez muito salino, que baixa a temperatura de fusão da água. Esse negócio escorre, vai lentamente sublimando até que ele atinge um limite e você fica com a deposição, mas a água se evapora. Então a evidência de que existe água, ou pelo menos existiu, e que parte dessa água ainda está lá, é muito grande. Praticamente todo mundo acredita nisso. E como Marte, como nós vimos, está na zona habitável, existe evidência de que alguns bilhões de anos atrás, clima, atmosfera, a temperatura de Marte eram diferentes das atuais. Eram dentro da zona de habitabilidade. Então, assim como Vênus e a Terra, Marte mostrou extensa evolução, desde a origem do Sistema Solar, 4,5 bilhões de anos atrás. Todos esses planetas mudaram de maneira profunda. Então as evidências apontam para um Marte diferente do que a gente observa hoje em dia. A sonda Opportunity morreu há pouco tempo, era um rover, um jipinho que estava na superfície de Marte. Ela levou a primeira câmera de microfotografia para a superfície de Marte, e ela estudou em detalhe essa rocha, que tem mais ou menos 1 metro de diâmetro, e tirou uma fotomicrografia mostrando deposição de minerais calcários, cuja formação só pode ser compreendida se essa rocha esteve debaixo de vários metros de água durante muito tempo. Então é uma evidência clara de terreno, pelo menos em parte, sedimentar. Outro resultado muito convincente das sondas Spirit e Opportunity, as duas já morreram. No momento, na superfície, tem a sonda Curiosity e a missão Insight, que acabou de chegar. Outra evidência são esses chamados blueberries, que são inclusões esféricas de hematita, que é um mineral, um óxido de ferro, numa matriz de deposição de evaporitos, ou seja, um material mineral que esteve em algum momento embaixo d'água, esse material evaporou e deixou essas deposições. Não dá para entender esse negócio se ele não foi formado debaixo de água. Então a evidência se acumula em vários lugares de Marte. Existe inclusive uma cratera chamada G0, G0 em português, que a próxima missão que vai voar agora, no segundo semestre, não me lembro agora o mês, vai para Marte, pousar nessa cratera
para explorar uma região que tudo indica é sedimentar, para procurar, não por vida, mas por fósseis. Então, os de vocês que são paleontólogos, breve haverá a exopaleontologia. É muito mais fácil procurar fósseis, em princípio, do que procurar vida. Então, é a segunda missão biológica da história da humanidade que vai pousar em Marte esse ano e começar a atuar no ano que vem procurando fósseis, ou seja, uma região sedimentar, onde no passado, com água, todos os ingredientes químicos e energia, pode ter havido vida. E a ideia é procurar por evidência dessa vida. Se vocês estão escutando criança no fundo, é isso mesmo. Ainda bem que eu ainda não fui interrompido intempestivamente por duas crianças. Enquanto eu tomo o meu copo de água, essa substância tão importante, eu deixo um desafio para vocês. Essas são dunas de areia observadas em um planeta do Sistema Solar. Essas são dunas de areia observadas em outro planeta do Sistema Solar. O desafio para vocês é identificar o planeta. Dunas de areia, dunas de areia. Dunas de areia, também dunas de areia. Qual é o planeta? Eu posso fazer esse jogo com vocês, eu faço isso muito com os meus alunos. Vocês vão errar muito mais do que vocês vão acertar. Porque geomorfologicamente Marte parece com a Terra. É fácil encontrar paisagens em Marte que se parecem com os desertos frios e secos da Terra. Atacama, Gobi, Kalahari na África, os desertos da Antártida. São regiões que, sob muitos pontos de vista, se parecem com as condições de Marte. Qual é o planeta? Qual é o planeta? Essa eu não vou falar. Vocês têm que descobrir. São duas regiões desérticas e um planeta rochoso do Sistema Solar. Eu tenho esse e tenho esse. Eu poderia ficar a palestra inteira fazendo essa brincadeira com vocês, mas vamos avançar. Eu já estou me aproximando para o final da nossa conversa. O que deu errado em Marte? Nós já identificamos o que deu errado em Vênus. Marte está dentro da zona habitável, tinha água líquida, a água líquida existiu. O que foi que deu errado com Marte? Por que Marte não é uma segunda Terra no Sistema Solar? Então Marte tem alguns problemas, que não dizem respeito à distância de Marte ao Sol. Então nós entramos agora naquela dimensionalidade da zona habitável que envolve o planeta. Marte é um planeta pequeno. Então a atmosfera de Marte já tende a ser rarefeita. Sendo um planeta pequeno, ele esfria mais rapidamente. O núcleo de Marte esfria, o campo magnético vai embora. Então o vento solar, as partículas energéticas e o ultravioleta vão erodindo a atmosfera lentamente. Eu mesmo desenvolvo trabalho nessa área, procurando por estrelas parecidas com o Sol, só que jovens. E os nossos trabalhos sugerem que no passado, o vento solar pode ter sido até 10.000 vezes mais intenso do que hoje. O fluxo de raio-x e ultravioleta 100 vezes mais. Então, no passado, Marte foi sendo lentamente erodido, à medida que ele evoluía, perdia a atmosfera, perdia o campo magnético e, sendo um planeta pequeno, a atividade interna também diminui mais rapidamente. O vulcanismo, então, desapareceu, parou de abastecer a atmosfera, tectônica de placas parece que nunca houve, não há reciclagem, não há diálogo entre a atmosfera e a geosfera. Os sedimentos se acumulam, a atividade vulcânica cessa, a atmosfera evapora para o espaço, a água evapora, ela é preservada sob a forma de permafrost, solo congelado, a pressão atmosférica não permite mais a existência de água líquida, a água é guardada nos polos e a água é guardada sob a forma de permafrost. Marte vai agonizando lentamente ao longo de bilhões e bilhões de anos, perdendo a atmosfera e se tornando inabitável. Então Marte pode ter tido, deve ter tido, água no passado, uma atmosfera mais densa, que permitiu oceanos, permitiu talvez vida e, como outros modelos em astrofísica de panspermia sugerem, é praticamente inevitável. Antigamente não se acreditava muito nisso. Eu era uma pessoa que era muito cética em relação a isso, mas hoje em dia eu me rendi completamente às evidências. É praticamente inevitável que meteoritos no passado do Sistema Solar impactaram tanto a Terra quanto Marte, arrancaram pedaços da crosta. Esses pedaços foram para o espaço, vagaram durante milhões de anos como meteoritos e chegaram no outro planeta. De modo que existe inseminação
de material sólido da Terra para Marte, de Marte para a Terra. É inevitável que isso tenha acontecido. Então é possível que Marte tenha tido vida, vida marciana tenha sido inseminada na Terra, ou ao contrário, e é possível que todos nós sejamos marcianos. Esse modelo é testável, porque se você encontra fósseis, encontra vida e compara genomas, você pode talvez evidenciar, através da paleogenética, onde a vida surgiu primeiro. Então, muitos de vocês jovens, daqui a 20 ou 30 anos, podem estar fazendo paleogenética de campo em Marte e descobrindo qual é a forma de vida mais antiga do Sistema Solar. Então, Marte, hoje, é inabitável, mas se fosse um pouco maior, ele poderia, talvez, ter se transformado num planeta frio e seco, um pouco de oceanos, um pouco de atividade geológica e vulcanismo, uma atmosfera mais espessa, e hoje em dia poderia ainda ser um planeta habitável. Não é por ser pequeno demais. Então esse foi o pecado de Marte. Um tamanho geofisicamente falando inadequado, embora uma posição astronômica perfeitamente favorável. Eu estou passando um pouquinho do meu tempo. Para encerrar a conversa e abrir a discussão, vou falar rapidamente de exoplanetas. Toda essa história de habitabilidade hoje em dia pode ser explorada fora do Sistema Solar. Nós já conhecemos 4.000 planetas fora do Sistema Solar, quase todos eles descobertos por essa missão aqui, Kepler, uma missão da NASA. Então nós vemos nesse diagrama diversas estrelas, cada uma com a sua zona habitável, e nós temos aqui o Sistema Solar, representado por Vênus, fora da zona habitável, Marte e a Terra dentro da zona habitável, e diversos outros planetas em outras estrelas potencialmente habitáveis. Quase todos eles maiores do que a Terra, superterras, que não existem no nosso Sistema Solar. Mas eles são mais fáceis de detectar do que planetas do tamanho da Terra. Então eu vou falar aqui alguns exemplos do zoológico, só para ilustrar o sistema Kepler-62, que existe ao redor de uma estrela, que é a Kepler-62, que ela é mais fria e menos luminosa do que o Sol, então a zona habitável, como vocês veem, ela está toda mais próxima. Tem 5 planetas, 2 deles potencialmente habitáveis. Aqui está o nosso próprio Sistema Solar para comparação. Esses 2 planetas, atenção, essas representações são artísticas, esses planetas não são realmente vistos, eles são deduzidos através da influência deles nas estrelas, a gente não tem tempo aqui de entrar em detalhes, essas são apenas representações ilustrativas, são maiores do que a Terra, isso nós sabemos. Existe o sistema Gliese 667, que é um sistema triplo, e tem um planeta potencialmente habitável, girando ao redor de uma anã vermelha, que vocês observam aqui no céu, e essa anã vermelha gira ao redor de uma estrela dupla, que você vê no céu, então, 3 estrelas. Isso não é ficção científica, essa é uma representação artística, mas esse planeta existe. Tatooine, hoje em dia, é café pequeno. Eu sou da geração que assistiu Star Wars no cinema, na estreia aqui no Brasil, em janeiro de 1978, eu estava lá com 12 anos de idade, de boca aberta, quando não existia episódio 4, Nova Esperança, não tinha nada disso, era tudo só Star Wars. Eu estava lá, morram de inveja. Hoje em dia eu vejo essa garotada aí como vocês usando camisetas Império Contra-Ataca. Para mim tudo isso é apropriação cultural, mas tudo bem, é afinal de contas Star Wars. Mas, gente, a ficção científica está sendo completamente atropelada pela realidade. Isso dá até pena. Os escritores de ficção científica não estão imaginando coisas que a gente está vendo. Como, por exemplo, o sistema Trappist, numa anã vermelha, com 7 planetas, 3 potencialmente habitáveis. Isso é realidade. São os resultados das missões espaciais. Para concluir, observem no nosso sistema planetário Vênus, Terra e Marte, onde nós sabemos que tem dióxido de carbono na atmosfera, e você observa aqui a absorção do dióxido de carbono. É uma linha de absorção bastante forte da molécula do dióxido. Só que na Terra eu tenho o ozônio, que, como vocês sabem, vem da fotossíntese, e o vapor de água, enquanto que em Vênus e Marte eu tenho apenas o dióxido de carbono. Imagine que no futuro não muito distante, na próxima década, nós vamos poder fazer imagens desses planetas e fazer espectroscopia dos planetas e deduzir a composição atmosférica. Propostas foram feitas para o próximo telescópio espacial, James Webb, que vai substituir o Hubble. Ele vai ser lançado, se eu não me engano, no ano que vem, de colocar uma máscara. Aqui está o telescópio, eu tenho uma máscara que é colocada na frente da estrela,
e tem esse formato especial esquisito que vocês estão vendo, ele vai suprimir por interferometria a imagem da estrela e permitir que você veja os planetas, que são milhões de vezes mais fracos que a estrela. A simulação de computador dessa máscara permitiria a detecção, se esse é um sistema solar como o nosso, a 22 anos-luz de distância, você veria algo parecido com isso, de modo que a máscara está apagando a luz da estrela, eu tenho Vênus, Marte, a Terra e Júpiter detectados, Mercúrio não dá, e uma vez fazendo espectroscopia desse planeta, nós vamos observar o CO2 e talvez ozônio, metano e vapor d'água. Todos os modelos sugerem que a detecção simultânea dessas moléculas é a detecção de vida fotossintética. Existem alguns possíveis sinais falsos. Por exemplo, um planeta que, como Vênus, perdeu os oceanos, mostraria oxigênio na atmosfera, porque a água está sendo rompida, hidrogênio escapa, fica o oxigênio. Então pode haver alguns falsos sinais, mas dependendo da posição do planeta dentro da zona habitável, os astrofísicos acham que podem distinguir alguns desses falsos sinais. Então é possível que em menos de 10 anos, a detecção simultânea de ozônio, dióxido de carbono e vapor d'água na atmosfera de um exoplaneta vai permitir a detecção de vida fotossintética e todos nós poderemos correr para o abraço. Talvez seja mais fácil detectar vida fotossintética no exoplaneta do que em Marte. Eu agora gostaria muito de abrir para discussão e deixo vocês com o mestre Yoda. Muito obrigado.